Programa Casal 20. Apresentação Edson e Lucete. Informação, dicas de turismo e lazer, saúde e bem-estar, música, culinária e muito mais. Só pra você. Programa Casal 20. Agora é com vocês, Edson e Lucete. Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te perturbe, nada te amedronte. A paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Boa noite, sejam bem-vindos. Começa agora para todo o Brasil o programa Casal 20 pela TV e Rádio Clube Luso. Boa noite, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Estamos muito felizes, pois preparamos um programa muito especial. Nosso programa está repleto de surpresas e muita informação. É um programa para toda a família. É isso mesmo. Hoje estamos com um programa muito especial, como a Lu falou. Vamos ter uma convidada para lá de importante, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, um amor muito grande, e ela vai nos apresentar uma pessoa incrível que deixou grandes ensinamentos, não é isso, Lu? É isso mesmo, para nós é um presente recebê-la, pois somos amigos dela e do marido há mais de 30 anos. A nossa convidada é uma estudiosa da vida de Santa Teresa de Jesus, nossa amiga Cristina. É um prazer recebê-la em nosso programa. Prazer é meu estar aqui com vocês. Cris, obrigado por você ter dado esse sim para nós e nos presentear com Santa Teresa hoje, né? E para nós é um orgulho poder fazer parte. Você faz parte da nossa história na Santa Teresa, né? A gente já nos conhecemos já há 33 anos. Uma vida, né? Uma vida, muitas histórias. O Fábio, inclusive, já está aí nos acompanhando. Fábio, seja bem-vindo.
E é uma alegria, é um amor muito grande que a gente tem por vocês. Nós nunca escondemos isso de vocês, vocês sabem disso. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, uma honra vir falar de Santa Teresa e para vocês, né? Os dois queridos que a gente se conhece há tanto tempo e Verdade. acompanha a caminhada, tá junto ali, Com né? certeza. Graças a Deus. Bastante. Mas é uma honra. A honra é nossa. E você que está em casa, já pega também esse link do nosso programa e passa para os seus amigos, colegas, passa para os seus contatos para poderem acompanhar, porque o programa hoje vai ser lindo. Nós temos, inclusive, nos bastidores do programa, a presença do Frei Miguel. Frei, obrigado pela presença, né? Está aqui nos abençoando também junto com Santa Teresa. E hoje o programa realmente, gente, está muito incrível. Então compartilhem o link, passem para os seus amigos, passem para todo mundo, pede para o pessoal participar. E se você tiver pergunta no decorrer do programa, pode mandar para nós, que nós vamos estar fazendo isso, e a Cristina vai responder de acordo com o andamento do programa, beleza? Então é isso aí, gente. Vamos conversar já, porque hoje tem bastante coisa para a gente falar. Tem, nossa, muita. Tem bastante, né? Lu, é com você. Então, Cristina, como começou sua história com Santa Teresa e como você a conheceu? Então, a minha história com Santa Teresa começa aí pitorescamente, eu falo, né? Porque assim, eu fui morar no Itaim Bibi, somos lá do bairro, né, Lu? É isso, é verdade. E fui morar grávida da minha filha mais velha e eu frequentava na época uma outra paróquia, a paróquia do Divino Espírito Santo lá nos Jardins, Frei Caneca, ali perto da Avenida Paulista. Sim. Eu frequentava lá e... Isso, chega. Peraí, tem que chegar mais perto. Isso. Melhorou? Aí. Aqui, pronto. E eu frequentava lá, acabou que nós fomos morar a uma quadra da Santa Teresa, mas não frequentávamos. Nasceu minha segunda filha, então tudo isso tem mais ou menos uns 4, 5 anos a gente morando ao lado da Santa Teresa sem frequentar. Até que o Fábio teve que fazer um curso de batismo, ele ia batizar a sobrinha, e ele foi fazer, obviamente, ali na Santa Teresa, porque seria, né, mais lógico. E aí lá ele encontrou um casal, pais de uma grande amiga minha, que a gente também já era amiga há muitos anos, e por conta disso começamos a frequentar via ECC, Encontro de Casais com Cristo. E aí, eu morando muito próximo, as crianças foram crescendo. Vocês sabem que quando as crianças são pequenas, a gente não tem muita facilidade de ir para a igreja toda hora, porque tem que ficar correndo atrás da criançada, né? E aí nós começamos a frequentar alguns movimentos, e chegou às segundas-feiras, quando minhas filhas iam para a escola, Frei Silvio, que é um frei que já passou por lá também, pela Santa Teresa, ele teve uma inspiração para criar a novena perpétua de Santa Teresa, que existe até hoje, acontece todas as segundas-feiras às 15 horas na paróquia. E eu comecei a frequentar. A cada semana era um frei. Na época nós tínhamos 3 freis lá, e a cada semana um frei ia falar. E a cada semana eles nos indicavam uma leitura para Santa Teresa. Então, esse frei, quando ele indicava naquele dia, ele só retornava 3 semanas depois. Nas outras 2 semanas, os outros 2 freis, depois ele voltava. Eu nunca vou passar por vocês dois e não vou cumprimentar, mas eu sou capaz de passar pelo restante que eu conheci hoje e não cumprimentar. As pessoas acham que é antipatia, mas não é. É falta de memória mesmo. Eu falo assim para todo mundo, que a minha memória é triste. Eu passo pelas pessoas e vou seguindo. Se não me para, eu não paro também. Não lembro. Aí, veja. Estou na novena, o frei indica um livro para escrever. Nessa época, a Santa Teresa não tinha uma livraria física. Eram montadas umas araras lá no final da igreja, colocava-se uns livros, e ao final da novena a gente ia até lá, tinha umas imagens e tal. O frei indicou um livro. Eu saí, quando terminou a novena, fui até o rapaz, que era o Paulo Sérgio, que tomava conta, virei para ele e falei: Paulo, eu quero aquele livro que o frei indicou. Ele virou para mim e falou assim: mas eu não ouvi, né? Eu estava fazendo outra coisa. Você vai lá, volta e pergunta para o frei. Então, assim, digamos que aqui está a arara, né? Aqui está a sacristia. São passos, né? Eu fui até lá. Quando eu cheguei, o frei que estava lá, que já nos deixou, era uma gracinha, ele olhou para mim, sem que eu abrisse a boca, porque eu não tinha ainda muita convivência dentro da paróquia, então eu não entrava, assim, dentro da sacristia, e eu fui toda assim, né, cautelosa. Ele olhou para mim e falou assim: você quer saber o nome do livro?
Eu achei muito estranho, né? Porque ele não me conhecia nesse nível. Eu falei, ele falou. Agora veja o que é a memória da pessoa. Eu estava aqui, tinha que voltar para cá para pegar o livro. Quando eu cheguei aqui, eu esqueci o nome do livro. Aí eu falei, meu Deus, que vergonha. Não vou voltar lá para perguntar pro padre, que não vou passar esse carão. E não vou perguntar de novo pro rapaz, porque ele não vai... Aí eu falei assim para ele, qual é a arara da Santa Teresa? Fui lá, peguei um livro e fui ler. Quem frequenta, ou se um dia for até o Itaim, passar pela paróquia, vai ver que a imagem de Santa Teresa que está lá à frente é uma imagem muito suntuosa, né? Um mulherão, com uma mão assim esticada, o livro aqui na outra mão, e eu comecei a ler um livro. E eu falava, gente, tem alguma coisa errada, não é possível, porque eu me encantei pela Santa Teresa, porque eu também não sou inha, né, pequenininha, eu sou, né, eu até imagino que a voz dela fosse grave igual a minha, assim, mas... E eu estava lendo aquilo, eu tinha que esperar as 2 semanas para falar com o Frei. E eu fiquei aborrecido. Eu falei, gente, eu estava lendo bem devagar, porque aquela época dos filhos e tal. Passou, quando o Frei voltou, eu cheguei para ele e falei assim, Frei, eu estou lendo para conhecer a história de Santa Teresa, mas eu estou achando muito esquisito essa imagem que tem aí na frente e o que eu estou lendo. Aí ele olhou para mim, mais um carão que eu passei com o Frei. Você é professora, não é? Isso ele já sabia. Eu falei, sou. Ele falou assim, você leu a resenha do livro? Eu falei, não. Ele falou, então volta em casa e lê. Porque, na verdade, você está lendo Santa Terezinha. Pelo que eu falei para ele, inha, pequenininha, coisinha, não sei o quezinho. Aí eu, né, voltei para casa muito aborrecida, peguei o livro, olhei e eu estava lendo Santa Terezinha. Então, quem me apresentou Santa Teresa de Jesus e a minha vida com Teresa começou através de Terezinha. Assim que nós nos conhecemos. Nossa, que história bem legal. E a gente conhecia, na realidade, uma parte dessa história que vocês tinham conversado. Quando a gente trabalhou, estava no encontro, a gente começou a conversar com isso e você nos contou uma parte dessa história. Aí depois nós vamos sentar para você falar melhor sobre isso. Porque vai dar pano para... Até o Fábio falou, ixi, vai dar pano para manga. Que legal. Cris, pegando esse gancho, agora que você falou... nos fale a diferença entre Santa Teresa de Jesus e Santa Terezinha do Menino Jesus. As diferenças são grandes, as pessoas não sabem, mas elas são grandes. E a primeira delas, que as pessoas deveriam saber, porque deveriam olhar, é a imagem de Santa Teresa, né? Santa Terezinha está sempre com rosas na mão. E Santa Teresa está sempre com um livro. Isso já é uma diferença que seria, né? Só de olhar a gente já saberia. Mas as pessoas não prestam atenção. Mas existem outras bastante interessantes que são. Santa Teresa nasceu em Ávila, na Espanha, 1515. Tá? É padroeira dos professores, porque ela morreu dia 4 de outubro, que é quando a gente comemora os santos, né? Na data da sua morte. E passou para dia 15 por causa da mudança do calendário que nós tivemos no decorrer da vida. Então, ela é padroeira dos professores. Santa Terezinha do Menino Jesus nasceu em 1873. Olha a diferença, 300 anos de diferença elas têm. Então, é muita diferença, né? Santa Terezinha morreu com 24 anos e nasceu na França, numa cidade chamada Alisson. Não sei bem pronunciar isso, porque não falo francês, tá? E ela é padroeira das missões. Então, aí já tem diferença, né? Suficiente para a gente saber. Santa Teresa de Jesus, o ideal de Santa Teresa, tanto que na história dela você vai conhecer isso, ela tinha vontade de ficar enclausurada, fechadinha dentro de um convento, rezando pelo mundo, por todas as pessoas. E o que é que Jesus fez com Santa Teresa? Tornou-a uma andarilha. Santa Teresa nunca conseguiu o objetivo dela, que era ficar dentro de um convento. Ela sempre andou pelos conventos, fundando, reformando. E ao contrário, Santa Terezinha, a ideia de Santa Terezinha era andar pelo mundo, pela França, levando a palavra de Deus. E por conta da sua fragilidade física, ela ficou o tempo todo enclausurada. Então, existe uma diferença bem grande entre as duas. Esses detalhes que eu falei agora são mais difíceis das pessoas saberem, né? Não sei que você vai buscar. Mas as imagens, gente, só olha, tem rosas, é a Terezinha. Não tem rosas, tem livro, é a Teresa. Não, é muito legal. Ó, o Fábio aguardando a Simone Valente. Seu nome Valente Barbu.
Boa noite a todos, seja bem-vinda, Simone. Bárbara Zinger. Boa noite, Bárbara. Oba, seja bem-vinda. A Bárbara Zinger foi uma das maiores intérpretes da música country no Brasil nos anos 2000. Olha. E ela faz parte da produtora. Ai, Nós fazemos a produção do show né? delas. Bem-vinda, Bá. Boa noite, meus amigos. Que maravilha começar o programa assim, com essa linda mensagem de força e fé. E todos nós. Muito beijo no coração de vocês. A Vilma, minha irmã lá de Presidente Prudente. Vilma, seja bem-vinda. Boa noite, Vilma. O Fabião, é uma honra ser amigo de vocês. A honra é nossa, Fábio. Com certeza. Nós temos muita história aí, né? Onde fica a Dorina, onde fica a igreja? Em Itaim Bibi, em São Paulo. Na rua Clodomiro Amazonas, número 50. Número 50. Ainda não mudou. Não. Mário Monteiro. Ô, Mário Monteiro. Boa grande noite, Mário. Esse é um telespectador. Todo o programa ele tá aí. Que bom. Ele faz, inclusive, a novena da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Ah, que bárbaro. Ele faz toda semana. E o Terço da Misericórdia. Ele me passou, ele faz pelo Facebook. Depois nós vamos divulgar bastante isso, viu, Mário? Obrigado por estar aí com a gente. E, nossa, hoje é muito legal. Lu. Segunda pergunta. Tereza nasceu em que ano e em qual cidade? É o que eu já falei, né? Ela nasceu em 1515, nasceu em Ávila, no dia 28 de março. É o nascimento dela, né? Na Espanha. E, Cris, nascimento lá. Como era a família de Tereza? A família de Tereza era uma família muito grande. O pai dela vem de um primeiro casamento, ele é viúvo, né? Encontra Dona Beatriz, que é a mãe de Tereza, né? E ele já vem com 3 filhos. Então, quando ele chega, encontra Dona Beatriz, eles se casam. Dona Beatriz tem 14 anos. Naquela época, isso era normal, né? Comum, né? E Dona Beatriz, a partir daí, passa a ter filhos. Eles têm 9 filhos juntos. Caramba. Então, na verdade, são 12 filhos, né? Junto com Santa Teresa deles, dos dois. 3 que ele traz e 9 que ele tem depois. Nossa. Ele é um... Bom, naquela época, né? É fácil. Por isso que Dona Beatriz morre cedo. Ela morreu com 33, 34 anos, conforme a biografia que você lê. Porque ela sempre foi muito doente. Porque, naturalmente, uma mulher que engravida, né? Filhos. Com toda hora, né? É meio difícil mesmo. Para a época. O pai morre já mais idoso, acompanha bastante Tereza. Ele morre com 63 anos. Dona Beatriz, já falei. E Santa Teresa, quando Dona Beatriz morre, porque ela era muito apegada à mãe, ela acaba se indo até uma imagem de Nossa Senhora, e lá ela pede que, a partir de então, Nossa Senhora passe a ser mãe dela. Ela tinha um estreito relacionamento com Nossa Senhora por conta da mãe. E aí se intensifica o relacionamento dela com Nossa Senhora. E ela tem muitos irmãos, né, para tomar conta, para ajudar. Então, é uma família grande, uma família financeiramente abastada. O pai dela estava sempre muito bem, com muita cultura, rodeando os filhos. Esse era o movimento que Santa Teresa vivia familiarmente. Caramba. Isso foi em que ano? Ela nasceu em 1515. A partir de 1515 começa a convivência dela com a família, né? A mãe dela, ela nasce quando a mãe tem 20 anos. Então, antes a mãe já teve alguns filhos, né? São 9. É uma família um pouquinho grande. Um pouquinho grande. Né? Mas para a época era normal, né, Fred? Era normal. Era normal isso. Mas é muito legal. Com você, Lu. Tereza estudou quando criança? Então, naquela época, a Lu não era normal estudar, né? Isso. E muito menos as mulheres, né? Era mais os homens, Mais né? os homens. Mas a família de Teresa, como eu estava falando, os pais de Teresa, eles propiciaram aos filhos aprenderem a ler e escrever sem diferenciar homens de mulheres, tanto que Santa Teresa deixou uma bibliografia muito grande escrita por ela própria, né? Ela sabia ler, sabia escrever, os irmãos também. Então, eles tinham muito acesso. O pai tinha uma biblioteca muito grande na casa, que dava acesso aos filhos. A mãe, muito religiosa, fazia com que os filhos rezassem diariamente o terço e dava para eles livros para eles lerem sobre vidas de santos. Eu também gosto muito de ler vida de santo, acho uma delícia conhecer santos. E Santa Teresa também gostava. Ela tanto gostava que ela lia aqueles livros
onde os santos se tornavam mártires, e isso ia encantando Santa Teresa, né? Ela lia também romances, coisa que o pai não sabia, porque não podia. A mãe que dava um pouquinho escondido para eles lerem, né? Era tudo na surdina. Na surdina para o pai não saber. Mas ela teve muito acesso a tudo isso, inclusive aos escritos da Bíblia também, né? Que imagine que naquela época Santa Teresa não poderia se ler isso, mas ela teve esse acesso. Então, ela tinha uma cultura muito boa, eles tinham a família. Olha que legal. O Fábio passou. Ó, entrou também Tailane. Olá, boa noite, seja bem-vindo, Tailane. Ivone Almeida Martinez. Linda, Cristina. Que saudades da paróquia de Santa Teresa. O Fábio falou que a Ivone está presente, ela está lá no Chile. Pessoal do Chile. Que foram Santa Teresa. Eles foram frequentadores da Santa Teresa. Não era o... É a irmã da Neiva. A irmã da Neiva. Eu que lembro. bacana. Opa! Oi, Ivone, bem-vinda. Saudade de você. Ivone. Nossa, faz tempo mesmo que a gente... Bastante Mas quanta tempo, gente que né? a gente não vê faz tempo. Não é? Frei, depois puxa minha orelha, tá? Nossa. E... Lógico, Teresa nasceu, teve sua infância, tudo. Teresa brincava. Quais eram essas brincadeiras de criança naquela época? Então, Santa Teresa era uma líder nata, né? Então, ela não ia brincar de brincadeirinhas. Ela brincava de escola, mas ela era a dona da escola. E ela brincava com os irmãos e com os primos. E a brincadeira favorita dela era que ela tinha um convento. E todos eles estavam no convento e ela era a priora, ela era a chefona do convento. E ela, como ela lia, ouvia as leituras dos Vidas de Santos, que eram mártires e tal, ela queria muito ser mártir. Ela chegou a convencer um irmão dela, que era muito querido, ela gostava de todos, mas ela tinha um relacionamento mais estreito com o Rodrigo. E ela convenceu o Rodrigo que eles deviam sair da casa dos pais, irem até onde estavam os mouros na época, chegar lá, pedir para serem decapitados, para que ela se tornasse uma mártir. Ela tinha 7 anos, imagine isso. Ixi, Maria. Ela era bem à frente do tempo. Muito à frente do tempo dela. E eles fazem isso, eles fogem de casa, eles só não conseguem o intento porque no meio do caminho um tio encontra os dois, leva os dois de volta para casa. Nossa. E aí eles têm um castigo lá, porque onde já se viu aos 7 anos você fugir de casa, ainda levar Ainda o mais irmão pra isso. pra Nossa isso, Senhora. né? Então, isso era o tipo de brincadeira de Santa Teresa na infância dela. Nossa, mas só a gente brincar disso hoje em dia. Meu Deus. Oh. Em que época da vida de Teresa ela resolve entrar para o convento e por quê? Então, Santa Teresa desde sempre ela teve contato com freiras, com convento, e ela foi se encantando com esta vida. Mas ela só resolve entrar para a vida realmente de um convento aos 20 anos. Só que primeiro ela tem um freio muito grande do pai, porque ela pede para o pai autorização para ir e o pai nega. Por que o pai nega? Porque as irmãs, lembra que eu falei 3 irmãs e 9 irmãos? As irmãs já tinham saído de casa, cada uma tomado seu rumo. Só tinha ela de mulher em casa. Imagine nos idos de 1500, um monte de criança para criar ali. Isso. Como é que ia fazer, né? Precisava ter uma mulher. Então o pai não queria que ela saísse. E o pai também era muito apegado. Eles se tornaram muito amigos, os dois, né? Então ele não queria que ela saísse. E ela tinha 2 opções, que eram as opções das mulheres, Lu, naquele tempo. Olha que tristeza. Ou você casava, ou você ia para o convento. Nossa. Não tinha segundo muita- tempo. Não tinha outra Não opção. tinha opção. E Nossa. casar significava se subjugar a um homem, se sujeitar totalmente a um homem. Saía da casa paterna onde o pai mandava, ia para a casa do marido onde o marido mandava. Isso, não tinha E muita Santa escolha, não. Teresa, vocês vão de concordar comigo pelo jeito dela, ela não tinha muito jeito de ser uma mulher que ia ser mandada por um homem depois de casada. Já era mandada pelo pai. O que ela não queria mais. Então ela resolve ir com o pai dizendo que não, né? Que não quer que ela vá, ela tem que fugir. Igual ela fez lá com o irmão Rodrigo, quando ela fugiu. Então, aos 20 anos, ela foge da casa dela, mas aí foge sozinha e vai para um convento chamado Convento da Encarnação, que é das Carmelitas, lá em Ávila. E aí o pai fica sabendo, mas não tem mais o que fazer, porque ela já está lá dentro, não pode tirar. E depois de 1 ano que ela está lá, ela se torna freira, já recebe o hábito. Mas a conversão dela não aconteceu logo que ela entrou.
Não. Isso, a história é longa. Santa Teresa teve uma luta interna muito grande, né? Se você pegar o livro da vida dela, que é o livro onde ela escreve, foi pedido a ela que contasse a história dela, né? Desde o nascimento até onde ela termina o livro, naturalmente. Os capítulos 7, 8 e 9 desse livro são quando ela conta a segunda conversão dela, que é chamado assim, né? A primeira seria quando ela começou a vida dela, quando ela chegou aqui e se tornou o que ela já era até então. Essa segunda conversão dela, e aqui eu trouxe minha cola, viu, gente? Porque assim, tem muita coisa dessa santa que eu não tenho na cabeça direitinho, então eu preciso ler aqui, né? O que foi a evolução dela? Ela primeiro tem a sensação de que rezar faz com que ela se aproxime demais de Deus e ela não pode isso porque Deus é muito distante dela e ela precisa ser humilde e se afastar disso. Com o tempo, ela percebe que ela está sendo tentada. Então, ela diz assim: esse foi o mais terrível engano que o demônio me podia fazer sob a capa de humildade. Por me ver tão perdida, passei a temer a oração. Então, ela achava que ser humilde significava não precisar rezar, porque aí ela estava mostrando a Deus que ela era humilde, que ela não queria se igualar a Ele, que ela não queria chegar a Ele, né? Mas, mesmo assim, ela continuou a rezar. Quando ela percebeu isso da tentação, ela continua a rezar. E aí, mais para frente, ela diz assim: davam-me grandes alegrias as coisas de Deus, mas eu me via ligada às do mundo. Santa Teresa, como qualquer um de nós, quer equiparar a balança, né? Vida do mundo, vida espiritual, tudo no mesmo patamar. E não é assim, né? Santa Teresa conclui isso, e acho que todos nós, ao longo da vida, vamos concluindo que a gente tem que priorizar a vida espiritual. Não que você tenha que negligenciar a vida aqui do mundo, porque a gente vive aqui, a gente come, bebe e anda e precisa disso, né? Mas a vida espiritual, ela tem que nortear você para que você, inclusive, possa viver bem a sua vida mundana, como ela dizia aqui, né? E aí, ela tenta equiparar isso, percebe que não é possível, então dá aquela diferença, né? Espiritual aqui, mundano aqui, e ela segue. E ela percebe que com essas decisões que ela vai tomando, e assim acontece conosco também, ela vai precisando de ajuda. E ela diz assim: se uma única alma começar a cuidar das coisas de Deus, são tantos os murmúrios que ela é obrigada a procurar defesa e companhia até ficar forte e não ter medo de padecer. Ou seja, quando você se torna visível, que você realmente está com a sua fé e você quer procurar por ela e você quer intensificá-la e é isso que te norteia a vida, quando isso se torna visível, você começa a ser alvo de críticas, de... E ela foi muito criticada? Sim, Nossa Senhora. Mas, assim, é aquela coisa do ouvido, né? Hoje em dia, trazendo para os nossos dias. Cristina, por que você vai toda segunda-feira a Santa Teresa falar sobre ela? Para quê? Se lá só vão poucas pessoas, né? E um frei uma vez disse assim para mim, se for um, não foi assim que Jesus falou? Se tiver um, é para esse que você está indo. Então, a gente tem que fazer isso que ela falava, se aproximar de gente, como a gente está aqui próximo, né? Nós, amigos, para fortalecer a nossa fé, para ir em frente. Era isso que ela precisava. E ela, no decorrer desses 3 capítulos que eu citei desse livro, que eu não recomendo, gente, não lê Santa Teresa de imediato, tá? Vai direto nas coisas dela, porque é muito difícil. Primeiro conhece ela através de outras pessoas, biografias escritas sobre ela, para depois você ir pegar o livro dela. Mas eu estou trazendo esse livro porque é ali onde ela mostra como foi a evolução dela. Então, você começa o capítulo 7 do Livro da Vida, ela confia plenamente nela. Ou seja, eu sou capaz, eu posso, eu vou, eu faço. E no final, no capítulo 9, quando ela realmente mostra para você a conversão dela, ela vê que ela precisa de Deus. Se eu não tiver Ele, se eu não precisar dEle acima de tudo, não vale a pena nada aqui. Eu não consigo. Nada do que ela fez. Nada do que ela fez. E ela demora de 20 anos para concluir isso. Para essa conversão dela? Para a conversão dela. 20 anos dentro do convento da Encarnação. 19 e 20, né? Por aí. 20 anos dentro desse convento. Nessa luta, é uma luta espiritual isso, né?
porque a vida dentro desse convento era uma vida muito farta, muito fácil, né, de se levar ali, e ela tinha muita dificuldade, ela própria, com ela mesma, né? Então são 20 anos de uma luta que ela depois, ela tem 3 passagens dela que falam sobre a conversão dela, que tem até uma coisa engraçada. Nessa época, as freiras que iam para os conventos, elas tinham classes sociais dentro do convento. Então, tinha existia uma? Existia, imagina, quem era rico, quem era mais ou menos, quem estava ali no... Ela era de uma família abastada. Então, ela podia levar joias, ela podia levar as roupas, ela podia levar dinheiro para se alimentar melhor do que outras, ela podia levar empregadas dela, as criadas dela. Elas tinham essa vida lá dentro do convento. E elas tinham também, como não existiam regras muito severas, elas podiam receber visitas. E quando elas recebem visitas, eu não sei se alguém aqui já foi num claustro, quando as freiras recebem visitas, elas ficam de um lado, aqui tem uma grade. E do outro lado fica a visita. Ela poderia receber quantas visitas ela quisesse, não tinha limite, nada. Quantas por causa da família. Família, amigos. Então, Santa Teresa era muito requisitada porque ela tinha uma facilidade muito grande de se comunicar, de falar. E aí, um dia ela está sentada nesse claustro, com alguém certamente conversando, e ela enxerga um sapo de um tamanho descomunal vindo em direção a ela. Nossa. É uma visão, porque não acontece nada. Uhum. Mas essa visão para ela faz com que ela pense. Se o que ela está fazendo, né, é quando começa a Santa Teresa a pensar no que seria a missão dela a partir daí, né? Ela começa a pensar assim, poxa, se eu tive essa visão, para que eu estou dentro desse claustro, né? Para que eu estou dentro desse lugar conversando com essas pessoas, recebendo as pessoas como se eu estivesse em casa, uma vida social, né? Essa é a primeira coisa que fala sobre a conversão dela. Uma segunda coisa é a leitura que, quando cai na mão dela, o livro de Santo Agostinho. Quando ela lê Santo Agostinho, ela se identifica muito com Santo Agostinho. E aí ela fala, eu estou no caminho errado, né? Levando essa vida que eu não deveria mais estar levando. É um segundo motivo da conversão dela. E o terceiro, que é bastante significativo, ela se depara com uma imagem de Jesus chagado. E essa imagem existe lá em Ávila, é linda. É linda demais. Ela, assim, leva Santa Teresa às lágrimas, ao pensamento do que esse homem passou por nós, do que aconteceu no mundo, né, naquela época com ele, e por que ele fez tudo aquilo, e o que ela estava fazendo enquanto freira, que tinha assumido ser, né, que tinha pensado em levar para a vida, ela estava fazendo com isso. Então, começa a se delinear aí na cabeça dela o que ela veio fazer aqui, né? Onde ela começa a pensar, começa a ter os sinais do que ela precisava fazer. Exatamente. Vamos dar as boas-vindas também para Mina Lopes, que está nos assistindo. Boa noite, Mina Lopes. Bem-vinda. Dulce Roberta também, boa noite, seja bem-vinda. Dulce. Mônica Soares, boa noite. Boa noite, é minha irmã, Mônica. no caso. Um beijo para você, Mônica. Almerinda Silva, boa noite também. E a nossa querida Marisa do Américo. Boa noite, Marisa. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda, espero que esteja gostando. O Mário Monteiro ele falou aqui, ó. Eu e minha esposa começamos a rezar o Terço da Misericórdia junto com Nossa Senhora Desatadora dos Nós. No começo da pandemia, em março, vai fazer 4 anos. Antes eram todos os dias 20 horas. Hoje rezamos de segunda-feira até sexta, às 20 horas, cada noite, e muitas bênçãos. Parabéns, Mário. Parabéns. Algumas noites estamos cansados, mas a fé e o amor a Deus e a Nossa Senhora é maior que o cansaço. Nossa, Mário, parabéns. Que lindo, que lindo. Produção, agora eu só vou mudar um pouquinho. Produção, põe para mim o clipe do Alexandre, por favor. Não é tão simples assim. Não é fácil pra você nem pra mim. Às vezes tudo parece se perder. Se a vida te surpreender,
Mesmo assim você pode aprender, com a lição reerguer e tirar forças pra lutar. É assim que se vive a vida, pra tudo tem uma saída. Tenha fé, basta você acreditar. Se levante, você vencerá. Não tem mal que vai te derrubar. Assim vai ser, é só querer. Não se preocupe com a colheita, plante o bem que tudo se ajeita. Assim vai ser, é só querer. É assim que se vive a vida, pra tudo tem uma saída. Tenha fé, basta você acreditar. Se levante, você vencerá. Não tem mal que vai te derrubar. Assim vai ser, é só querer. Não se preocupe com a colheita, plante o bem que tudo se ajeita. Assim vai ser, é só querer. Se levante, você vencerá. Não tem mal que vai te derrubar. Assim vai ser, é só querer. Não se preocupe com a colheita, plante o bem que tudo se ajeita. Assim vai ser, é só querer. Sempre com as melhores ofertas em produtos e serviços. Shopping Clube Luso. Só aqui na TV e Rádio Clube Luso. Voltamos aqui ao vivo para vocês. Olha, Alexandre Reis, muito obrigado pelo clipe. E olha, calhou, né, Lu? Calhou direitinho, não deu certo de passar a semana passada, a gente acabou passando outro clipe dele. E esse clipe dele tem tudo a ver com o assunto de hoje, né? Falando em Deus, em sangue, fé, em em acreditar. Eu falo que não é coincidência, é providência da nossa santinha aqui. Certamente. Foi Não muito é? bom. Olha, Alexandre, obrigado mais uma vez Obrigada, pela parceria, Alexandre. por tudo. Você é uma pessoa maravilhosa, você sabe disso, a gente adora você, grandes amigos, grandes irmãos. Parabéns. Continuar nosso bate-papo? Sim. E eu, né? É, você, ué. Cris, qual o primeiro sinal na vida de Teresa de que Deus a havia escolhido para realizar a missão que ele precisava? O primeiro sinal acontece quando Santa Teresa, ainda jovem, entrando no convento, ela fica doente. Santa Teresa adoece muito seriamente, né? Hoje acredita-se que ela teve malária. Nossa. E ela entra em coma, né? Também na época não se sabia disso, tanto que Santa Teresa teve o corpo dela preparado para ser enterrado, ela foi perfumada, as roupas preparadas e o local onde ela seria enterrada, tudo preparado, porque naquela época, como é que eles faziam para saber se a pessoa estava viva ou morta? Pingava cera no olho para ver a reação, né? Santa Teresa pingaram, não teve reação, e colocava o espelhinho aqui para embaçar. Isso. Por causa da respiração, também não aconteceu. Então deram Santa Teresa por morta. Ela só não foi enterrada porque o pai dela não permitiu. O pai tinha certeza que ela estava viva e 4 dias depois ela retorna, né? Abre os olhos e começa a se movimentar. Então ela não foi enterrada viva por conta do pai, né? Era, como eu falo, uma ligação muito forte. Era muito entre forte os essa dois, ligação deles. né? Porque ele não deixou que isso acontecesse e na época isso era o que se faria, né? Porque já que as reações não vieram, Isso. e ela, quando ela volta,
ela diz que ela, durante esses 4 dias, ela viu o céu e o inferno. Uma das leituras mais difíceis que eu fiz de Santa Teresa foi ela descrevendo o inferno. É uma descrição. Eu acho que a descrição do inferno em si já é uma coisa pesada. Mas o jeito que ela descreveu, eu fiquei muito impactada na época. Me tocou muito forte, porque eu falei, meu Deus, como é que uma pessoa consegue ver isso, né? Nossa. Então, Santa Teresa, ela começa a entender que ela veio aqui a este mundo com alguma missão um pouco mais séria, né? Que ela vai precisar realizar nesse momento, nessa doença dela, que ela acontece com ela, né? E ela, depois disso, ela demora 3 anos ainda para poder andar, a recuperação dela é terrível também. E para o resto da vida ela vai ter fisicamente ela não vai ser uma pessoa legal, assim. Ela vai estar sempre adoentada, sempre um probleminha. Bem frágil. Isso é bem frágil por causa disso, né? Você Sim. tem malária, eu acho que deve ser uma coisa difícil, né? Muito pesado. Não é fácil, não. Ó, o Mário falou aqui, ó. A história de Santa Teresa é linda. Obrigado, Cristina, por nos mostrar o que a Santa Teresa nos dá. Tantas bênçãos. Eu conheço Santa Terezinha. Tenho amigos da paróquia de Santa Terezinha do Jaçanã. Não conhecia a história de Santa Teresa. Sempre. Não é só você, viu? Não é só você mesmo. Não é só você. Com certeza. A Juliana Gatti. Oi, Juliana, boa noite. Boa Seja noite, bem-vinda. Juliana. Nós tivemos com a Juliana aqui semana passada. Sim, eu assisti. Né? E fizemos um evento junto. Um grande beijo pra você, Juliana. E ó, precisamos marcar aquele encontro lá, aquela reunião. E não esquece. Olha quem entrou. Noêmia Bortolo. Quem será que é? Boa noite, Noêmia. Cadê o Zé? Cadê o Zé? Faz tempo que eu não falo com eles. Beijo, Noêmia. Fábio, Alexandre canta muito. Gostei. Obrigado, Fábio. A Marisa, parabéns pelo programa, querido Zé de Lu. Escutar Santa Teresa através da Cristina é sempre um presente. Estou sempre aprendendo com ela. Obrigado, Marisa. Beijão, Marisa. Saudade de vocês. Beijão no Américo também. Apesar dele não gostar muito que eu dou beijo nele, ele foge toda vez que eu chego perto dele. Foge, não foge não. Uma hora eu acerto. Cris. Não, sou eu. É você, então você. Qual era a forma de Teresa se comunicar com Deus? É simplesmente, aí eu tenho que pegar a cola mesmo, viu, gente? Simplesmente, Teresa falava com Deus e Deus com ela, né? Eu, às vezes, pergunto, por que ele não fala comigo também? Que eu queria ouvir a voz dele. Deve ser bonito, né? Você ouvir. Deve ser, né, Frei? Né, Frei? Também não sabe. Outro que não sabe responder. Mas eu trago aqui algumas falas dele para ela, que é até para pôr a gente em reflexão, né? Um dia ele disse assim para ela, minha filha, a obediência dá força. Isso ele disse a ela quando foi pedido a ela, os padres vinham e pediam para ela o que ela devia fazer, né? Davam as ordens para ela. E foi pedido a ela que escrevesse o livro chamado Fundações, onde ela contava essas fundações e as reformas que ela fazia nos conventos aonde ela ia. E aí pediram que ela escrevesse esse livro. E ela, Santa Teresa era assim, ela era muito obediente. Pedia, ela fazia. Só que ela tinha os embates dela com Deus, né? E ela ficava assim, eu não estou preparada para escrever esse livro. Eu acho que se outra pessoa escrevesse, seria melhor, porque as outras pessoas são mais capacitadas e tal. E ele virou para ela e falou assim, minha filha, a obediência dá força. Se ela era obediente, a partir daí, Santa Teresa falava, Jesus falava para ela, senta, ela sentava. Levanta, ela levantava. Os padres mandavam ela fazer qualquer coisa, ela ia e fazia. Que ela se tornou mais obediente ainda. Uma outra frase que ele disse a ela, filha, filha, as freiras da encarnação são tão minhas irmãs quanto tu, e demoras. Coragem, lembra-te, é meu desejo. Não resistas mais, que o meu poder é grande. Isso foi dito a ela, lembra aquele convento que eu falei que ela entrou, Sim. o convento da encarnação, Sim. que ela fugiu da casa? Esse convento, quando a Santa Teresa começou a fundar os conventos e reformar, ela pôs uma regra. Inicialmente, nos conventos de Santa Teresa só podiam entrar 13 freiras, 12, né? 12 apóstolos, mais Santa Teresa, mais Jesus. 13 freiras era o limite máximo dos conventos. Posteriormente, ela chegou a 21. Então, os conventos dela, no máximo, tinham 21 freiras, porque números que ela achava fácil de você lidar, né?
E chamaram ela, no decorrer disso tudo, né, para que ela fosse ao convento da Encarnação, aquele primeiro convento, fazer a reforma lá. Porque lá era onde vivia aquilo tudo que eu falei, aquela bagunça toda, né? Pode receber as visitas, pode levar o que você quer. E ela ficou muito desesperada de ir para lá e se tornar a chefona das freiras para colocar as regras, colocar os limites como deveria ser. Que era o que queriam que ela fizesse lá. E ela pensava, e ela falava para Deus, mas como é que eu vou fazer isso com 100? Na época que a chamaram, tinham 130 mulheres dentro do convento. Nossa. Então, você fazer isso com 13, com 21... Era uma coisa. Com 130, e que estavam acostumadas com outra maneira de viver, então ela começa a pôr o freio, né? A deixar um pouco, deixa que eu vou mais tarde, sabe aquela coisa assim? Sim. E aí Jesus fala para ela que elas são tão filhas dele quanto ela, e ela tem que ir, é o que ele quer, né? Então ela vai. Não discuta. Não discuta. E uma outra frase que eu acho muito reflexiva que Santa Teresa fala é assim, que de Jesus fala para ela, né? Não te disse eu que começasses conforme pudesses, ó avidez do gênero humano, que tem medo que a terra lhe fuja debaixo dos pés. Quantas vezes não dormi ao relento por não ter onde me abrigar? Isso foi dito a ela quando ela foi chamada por Deus, quando ela entendeu a missão dela, e ela entendeu que ela tinha que fundar o primeiro convento. O primeiro convento dela foi fundado em Ávila, e chama-se São José. Todos os conventos de Santa Teresa chamam-se São José, que ela tem uma ligação muito forte com São José. Foi ele que ajudou-a na recuperação depois que ela ficou doente, enfim. Então, todos eles, ela tem o nome de São José. E quando ela foi para... Tudo isso começou a aparecer para ela como possibilidade, ela ficou muito amedrontada. Eu acho que eu também ficaria, né? Você vai fundar convento, vai reformar convento, vai entrar na vida dos outros que já estão todo mundo acostumado como É né? uma mudança. Uma mudança. Ela ficou amedrontada e ela começou também a empurrar com a barriga, que ela tinha essa coisa de ver se ela deixava um pouquinho para lá, né, para Jesus ia esquecendo, e ele falou para ela que muitas vezes ele dormiu ao relento e que a gente é muito medroso, né? Às vezes você tem uma inspiração divina e você duvida daquilo, né? Você A própria pessoa põe uma barreira. Sim, era ela mesma pondo a barreira, e ele falou para ela que ó avidez do gênero humano que tem medo que a terra lhe fuja debaixo dos pés. Se ele tá com a gente, né? Não tem porquê. Nunca. É verdade. Antes da gente continuar, eu só vou pedir, produção, chama pra mim a loja Casal 20. Aí, pessoal, tá chegando o final de ano, não deixe para a última hora. Acesse já a nossa loja online e garanta já seus presentes. É isso aí, gente. Lançamos a loja Casal 20 semana passada. Isso. Né? Então, vocês aí em casa, garantam já os seus presentes de final de ano. Acesse nossa loja, lojacasal20.com.br, e lá vários produtos. E depois, a Cris, nós vamos conversar que tem um produto novo que a gente vai começar, Se Deus quiser. né? Logo, logo. É isso aí. Então, lojacasal20.com.br. Lu, é com você. Agora ela vai Cris. ficar doida. Como que pronuncia? É arrumada? Almada. Almada. Ai, porque tá aqui, tá com H. Arrumadinha. Tá com a... Vai. Quando Teresa de Almada se transforma em Teresa de Jesus. Nossa. Teresa de Almada é o sobrenome do pai dela, a família dela, Almada. Ela, como eu falei, né, ela sempre via freiras, ela já estava vivendo aquela conversão dela aos 39 anos, que acontece a verdadeira conversão, e ela consegue, ao muito custo, fundar lá o convento de Ávila, o que nós falamos, né? Mas o que acontece na fundação desse convento? Ela estava no convento da Encarnação. Ela teve toda essa inspiração junto com outras freiras. Vamos fundar um convento, vai ser assim, com 13 freiras e tal. E ela começou a procurar casa, começou a procurar local para fazer isso em Ávila, mas tudo isso na surdina. Santa Teresa não podia falar o que ela ia fazer, porque todo mundo era contra. As cidades onde Santa Teresa fez fundações eram contra, porque o que eles imaginavam? Que um convento desse, com esse pingo de freiras, sem que elas pudessem levar o que elas tinham de direito, né, de dinheiro,
para alimentação e tudo, a cidade ia ter que custear o convento. Então, ninguém queria convento novo, ninguém queria que mudasse Custou nada. mais. Exatamente. E ninguém queria que mudar nada, né? Sabe que quando a gente tá acomodado, o melhor é ficar do jeito que tá, né? Então, ela fez tudo na surdina. E como ela tinha autorização para sair, como todas as freiras do convento, de vez em quando, para ir, as donas, as famílias abastadas chamavam Santa Teresa para passar dias na casa rezando com eles e tal. Ela sai do convento, vai na surdina, numa noite, funda o convento de São José de Ávila, e na manhã do dia seguinte a cidade toda fica sabendo dessa fundação, porque toca um sino, tem a primeira missa e tal, e Santa Teresa fica lá. Só que ela não tinha essa autorização. Então a priora chama Santa Teresa de volta. Você tem que voltar para a encarnação. Então, esse período, esse começo de Santa Teresa foi meio tumultuado, porque ela teve que deixar 4 freiras, ela só tinha 4 nesse começo, lá em Ávila, sozinhas, no convento de São José de Ávila, e ela foi obedecendo, né, porque ela era obediente, a priora, ficar lá na encarnação. E ela fica lá por meses. O convento lá fundado e ela meses lá. Aí, quando finalmente ela recebe a autorização para sair de vez do convento da Encarnação e ir ficar no outro convento que ela fundou, no trajeto ela passa pela Basílica de São Vicente. E ela pede para o carroceiro, né, ela vai de carroça, para ele parar. E ali ele para, ela desce. Então tem aquela divisão, né, do Carmelo calçado e o Carmelo descalço. Santa Teresa desce da carroça, tira as sandálias, entra na basílica, vai à frente de uma imagem de Nossa Senhora e ela diz que é aí que ela deixa Teresa de Almada e passa a ser Teresa de Jesus. Porque a partir dali, que foi o primeiro convento dela, né, que ela vai começar a missão realmente dela, não mais como Teresa de Almada, uma pessoa do mundo, mas como Teresa de Jesus. Nossa, que lindo. Nossa, e são histórias... Quando vocês me falaram naquela época, eu falei, caramba, não deve ser tanta história assim. Mas tem muita coisa. Tem. E é uma história bonita de se ouvir. Eu acho. É linda. Eu sempre admirei. Eu sou devoto de São José. Né? Muito devoto de São José. Mas Santa Teresa, desde quando nós nos casamos, nós fizemos um encontro, eu me senti acolhido por Teresa. E de lá pra cá, eu sempre falo de Teresa, numa hora eu ainda vou parar, vou sentar e vou estudar, vou ler. Não vou ser uma Cristina. Imagina, vai lá que dá, né, Frei? Não vou ser uma Cristina, mas eu vou conhecer bastante. Que é linda, a história dela é maravilhosa. Olha lá, entrou também Dulce Roberta. Cris, sempre aprendendo contigo, parabéns. Obrigada, Rô. Eucias Pádua, nós fizemos lá o evento do Itaim, que ele é o presidente do Grêmio, do Grupo Memórias do Itaim. Itaienses ou não? Aqui, a única que é itaiense de nascimento é a Lu. Sou eu que sou a itaiense. Cris que mudou pra lá, né? Morei 27 anos. Morou lá. E eu depois casei com a Lu. Então, ela é que nem eu. A Cris é que nem eu. A única legítima aqui sou A eu. única legítima é a Lu. Mas legal. Cris, sabemos que os nossos santos se tornam santos porque fazem milagres. Na época de Teresa não era assim, mas você sabe se ela realizou algum milagre, alguma coisa assim? Vários, inclusive as pessoas também não sabem disso, né? Eu vou contar só um para aguçar, quem quiser ir procurar na internet aí. Santa Teresa tinha um sobrinho, e esse sobrinho caiu em cima dele um muro. E, obviamente, foi dado como morto, né? E era filho da irmã dela, que se chamava Juana. E o cunhado levou o sobrinho até Santa Teresa, colocou no colo dela e ela fez uma oração para esse jovem. E esse jovem, depois da oração, volta. Foi o primeiro? Foi o primeiro. E esse milagre dela, ele inclusive foi o apresentado na canonização dela. Foi esse milagre que fez com que ela fosse canonizada, né? E tem um quadro no Museu do Prado, na Espanha, retratando esse milagre dela. E tem outros, mas eu não vou contar. Uma próxima etapa. Tá, porque, bom. Na realidade, gente, a Cris vai ter que voltar. Que é muita coisa, Não, né? tem muita história para contar. Muita história mesmo. E tem muita coisa.
muita coisa. Agora eu vou pedir para a produção passar para mim. Chama para mim, produção, rapidinho. Turismo e lazer, com você. Para Lu. Jundiaí, Expresso Turístico CPTM. A apenas 60 quilômetros da capital paulista, Jundiaí e as cidades vizinhas reservam uma série de atrações que podem ser feitas pelo viajante do Expresso Turístico. O trajeto é realizado aos finais de semana, com partida da Estação da Luz. A viagem é feita a bordo de uma charmosa locomotiva da década de 50, totalmente reformada. Chegando lá, a dica é visitar um museu ferroviário, a Serra do Japi e o Circuito das Frutas. Partida, Estação da Luz, São Paulo. Horários, finais de semana, às 8h30. Valores, R$50 por pessoa. É isso aí, gente. Fica a dica aí desse passeio maravilhoso de trem. Quem adora, eu pelo menos adoro passeio de trem. Eu também gosto de trem. Nossa, deve ser um passeio maravilhoso. E eu vou aproveitar que ainda estamos nesse quadro, só vou falar rapidinho. Amanhã, dia 11 de novembro, vai ter a Caminhada no Itaim Bibi, um evento maravilhoso organizado pelo Instituto Árvores Vivas, que é a Juliana Gatti, e o grupo Memórias do Itaim. Esse evento vai rodar o bairro do Itaim Bibi para catalogar as árvores da região e incentivar a preservação e a forma de fazer novos amigos também. Contando um pouco da história do Itaim Bibi. O encontro vai ser às 9 horas da manhã, na Praça Dom Gastão Liberal Pinto, em frente ao Pão de Açúcar. Amanhã, então, não percam, pessoal. Agora a gente volta aqui para nossa entrevista, nosso bate-papo, não é nem entrevista, ficou uma coisa tão gostosa. Eu falei, não, a gente começa de uma forma e termina de outra. Termina de outra, exatamente. É muito gostoso. Mo, com você. Cris, é fácil conhecer e entender Teresa de Jesus? Não. Rápido e direto. É muito fácil, gente, na verdade, entendeu? Conhecer Santa Teresa de Jesus, eu sempre indico assim, que foi como eu comecei e como me foi orientado, né? Nunca comece pelas obras dela. Eu até trouxe aqui, ó, gente, isso aqui são obras completas de Santa Teresa. Aqui tem tudo que ela deixou escrito pra gente. Não compre esse livro, não vale a pena. Os livros que tem aqui dentro, eles têm editados separadamente, né? Alguns não, mas a grande maioria. Primeiro lê Santa Teresa sem ler o que ela escreveu. Primeiro lê alguém que escreveu sobre ela, para você conhecê-la, para conhecer o entorno de onde ela vivia na época, que isso faz muita diferença para você entender Santa Teresa. E depois, aí sim, você começa a ler Santa Teresa, né? Eu digo que assim, eu tive o privilégio de ler um livro dela chamado Caminho de Perfeição, num momento muito especial da minha vida, onde eu me perguntava, porque eu acho que é assim, os santos, eles vêm até a gente, não é a gente que vai procurar, eles vêm, porque eu fui morar no Itaim por acaso, eu fui para essa igreja por acaso dela, né? Por causa dela. E eu acho que eles que vêm até a gente, eles que nos procuram. Então, a gente só precisa entender para quê. E eu não entendia. Eu falava, gente, para que Santa Teresa veio para mim nessa forma? Porque ela veio de uma forma muito avalaçadora. Foi muito, muito estudo, me aprofundando muito, né? Então, eu perguntava para quê. E na leitura desse livro, Caminho de Perfeição, eu li... eu tinha um primo que tinha um sítio muito bonito e eu li ao redor de uma piscina, as meninas ficavam brincando na piscina e eu ficava lendo o livro, andando ao redor para que elas pudessem ficar lá, eram crianças, não podiam ficar sozinhas, e da onde eu estava eu vi um caminho ladeado de árvores. Então foi assim, a leitura do Caminho de Perfeição, eu visualizando um caminho. E quando eu li esse livro, nesse livro Santa Teresa explica o Pai Nosso detalhadamente, é muito interessante a visão dela do Pai Nosso. Ela tinha inclusive intenção de escrever sobre a Ave Maria também, não deu tempo, mas você tá lendo ali e aí ele começou a vir para mim, por que eu tenho que procurar Santa Teresa tá nessa coisa comigo, né? Qual é o motivo? O motivo que eu concluí é assim, Santa Teresa é acadêmica. Se você for na Espanha, pegar grupos de advogados, eles estão estudando Santa Teresa. Ela é padroeira, não é? Ela é da Espanha, né?
se você pegar grupos de médicos, eles estudam Santa Teresa não por serem católicos, mas porque as coisas que esta mulher deixou escritas fazem com que trazem reflexões pertinentes ao nosso tempo. Ela é padroeira dos professores. Se você pegar os professores, a grande maioria deles nem sabe que Santa Teresa existiu e nem que é muito menos que ela é padroeira dos professores. É né? uma coisa que não aprenderam. Pessoas academicamente falando, tem muitas falando sobre Santa Teresa, muitas mesmo. E eu concluí, eu falei, não, Santa Teresa quer que eu fale pé no chão. Ao invés de você pegar, tem frases de Santa Teresa que você lê, você precisa ler 2, 3, 10 vezes para você entender. Ao invés de você pegar isso, você precisa trazer para os dias de hoje, para as pessoas que não têm acesso. Por exemplo, êxtase, a palavra, né? Quando eu escrevo, eu vou no dicionário, vou no Google e ponho entre parênteses o significado, porque tem pessoas que sabem o significado desta palavra, né? E tem pessoas que não. Sim. E quando você pega uma discussão no âmbito acadêmico, você fica assim, meio perdido ali, né? No meio de padres, no meio de freiras que estudam muito Santa Teresa, ou essas outras classes que eu falei, é muito acadêmico a coisa, porque ela tem esse viés, ela é assim. É a linguagem dela. A linguagem dela, mas a gente precisa levar Santa Teresa para ser conhecida, né? Ela é tão confundida com Terezinha. E aí hoje você vai no Instagram, YouTube, como é que chama o outro? Facebook, TikTok. Hoje eu ainda dei uma olhada, porque eu falei, deixa eu confirmar isso. O que tem de coisa de Santa Teresa no TikTok, que é uma coisa mais voltada para a juventude. Tem novela de Santa Teresa para você assistir no TikTok. Então, conhecer Santa Teresa hoje não tem desculpa. Todos os caminhos estão lá. Então, tudo lá. É só procurar. Só que não procura Santa Teresa de Jesus, que vai aparecer a Terezinha, tá? Vai aparecer outra. Procura direitinho, senão vai dar. Tem que pôr Ávila, que aí ela aparece. A Cleonice entrou agora. Maravilhoso esse jeito lindo de falar com Deus. Parabéns, Cris, por esses ensinamentos. Obrigada, Cleo. Produção, vamos chamar agora, por favor, vamos falar do nosso próximo programa, dos nossos convidados. Tem uma chamada do Tuca e da Marli. Pode pôr para mim? Olá, meu nome é Marli, esse é meu marido Tuca. Sexta-feira, dia 17, nós estaremos no programa Casal 20, com Edson e Carlos Sete, falando um pouco de cirurgia bariátrica, cirurgia que eu fiz, certo? Esperamos vocês. Até lá. A RádioClubLuso.com tem a honra de informar que agora somos TV e RádioClubLuso.com. Muito mais conteúdo com a qualidade que você já conhece. TV e RádioClubLuso.com. Muito mais entretenimento. Muito mais informação, muito mais música. Os programas que já são sucesso, com a imagem que você esperava. TV e RádioClubLuso.com, a emissora da família Luso brasileira. Oi, pessoal, voltamos aqui. Está aqui do meu lado o Frei Miguel. Frei, obrigado por estar aqui com a gente hoje. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê que ele está aqui do meu ladinho. Cris, eu tenho uma última pergunta nessa aqui, porque o nosso tempo está estourando. Depois a Dorina vai colocar na nossa conta da Lu, na realidade, a passagem. Com que idade Teresa faleceu? Com 67 anos. Para a época, ela morreu muito velha, né? As pessoas viviam 30, 35, 40 anos no máximo. E ela morreu viajando, fundando conventos, indo de uma cidade para outra. Hoje, quantos conventos no total tem de Santa Teresa? Hoje, não faço ideia. Frei, você faz? Eu não lembro, assim, acho que são 18. É. Na época, ela fundou e reformou 17. Naquela época. Naquela época. Hoje eu já não sei te dizer. Eu acho que ela viveu 8 anos vivendo essa vida itinerante dela, né? Missionária. E em 8 anos ela fundou 18 conventos, se não me engano. Um empreendimento assim extraordinário. Nossa, que lindo. Só lembrando vocês, o aplicativo da TV e Rádio Clube Luso é só baixar para vocês acompanharem ao vivo.
E não esqueçam, domingo nós temos às 15 horas, Conexão Brasil-Portugal com Thiago Felipe. Logo em seguida, às 17 horas, Em Tempo com Magno, com o Dr. Magno. E também terminamos a noite com o Shopping Clube Luso. Né? Produtos e serviços maravilhosos, então não deixem de acompanhar todas essas nossas redes para vocês acompanharem toda a programação. E hoje nós vamos mudar um pouquinho, porque agora nós vamos mandar os nossos abraços. Nós estamos chegando no final do programa. Queria agradecer, mandar um abraço muito grande para o pessoal de Atibaia, o vice-prefeito Fabiano, a Rosângela, o Jean, a equipe de comunicação, Cris, Rogério, a secretária de Cultura, Glória, Tiago Carvalho, o Tite, que esteve aqui, né, o Kleber e a Priscila, lá de Mariporã, o Kleber e o Lucas. Tem os agradecimentos também, né, Lu? Isso. Mas antes vou falar a filha da nossa amiga, que também é uma filhona para nós. É verdade. A Bruna Duarte Chicarino. Nossos parabéns pela formatura como comissária de bordo. Parabéns, Bruna. Que Deus te abençoe nessa nova etapa da sua vida. Que você cresça muito. E a gente sabe o sonho que você tinha nisso. Então, parabéns. Parabéns também ao Osmar e a Elaine pela conquista da filhona aí. Agradecimentos a Deus, a nossa família, Thiago Felipe, Dorina, Felipe, nossa equipe de produção, Carlos Freitas, Jorge Tarasiuk, Carla Toledo e todos vocês que nos acompanharam hoje. E não esquece de falar de janeiro. É verdade, gente. Temos uma notícia aí pra vocês. Dorina, depois você cobra da Lu, tá? O que estourou o tempo aí, tá? Mas Santa Teresa hoje mereceu. A partir de janeiro, por conta das atividades da Luninha, da produtora, do escritório jurídico e também do programa, o nosso programa vai passar a ser exibido às quintas-feiras, às 19 horas. Então, a partir de janeiro, o programa sai da sexta e passa para quinta-feira, ok? Então, já se programem aí, porque toda quinta-feira teremos programa Casal 20. E Frei, hoje, por que o Frei está aqui do meu lado? Hoje, a nossa mensagem final vai ser com ele. Vai ser com o nosso Frei Miguel. Então eu quero agradecer a todos vocês que participaram do programa com a gente até agora. Ouçam a nossa mensagem final e no final uma música muito especial para todos vocês. Fiquem com Deus. Cris, obrigado por ter... Obrigado a eu. Né? Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar mensagem para a Cristina. Tem aí o Instagram dela. Pode mandar pergunta que ela vai responder com o maior carinho. Cris, obrigado. Obrigada, Cristina. Eu, meninos. Tá. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Que Deus te abençoe, te ilumine. E que o Fábio também... Uma hora também nós vamos trazer o Fábio para cá. Vai ser difícil, mas ele vem. Tá bom? Fica com Deus. Amém. Obrigado, equipe. E agora vai com o Frei para nós finalizarmos. Então vamos fazer aqui uma oração a Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa, acolhei-nos sob a vossa proteção, pois foi da vontade de Deus confiar-vos os que desejam um caminho de perfeição. Dissestes um dia às vossas filhas do Carmelo: a vida é uma batalha que dura pouco, mas o seu fim é eterno. Guiai-nos com os vossos conselhos e intercessão até a morada eterna de Deus nosso Pai. Colocamo-nos em vossas mãos como irmãos menores, nas mãos da irmã mais velha. Ensinai-nos a vida devota de filhos da Igreja, assim como de filhos de Nossa Senhora do Carmo e São José. Rogai por nós, para que sejamos repletos de tal amor pela Sagrada Escritura, que nunca deixemos de seguir Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Amém. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Santa Teresa d'Ávila. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Nada me perturbe, nada me amedronte,
te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. A paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa. A paciência tudo alcança, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. A paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, só